Olá, este é um dos vídeos que vocês mais me pedem. Bom, não exatamente no formato de vídeo, é um dos temas que vocês mais me pedem para falar. Eu já tentei escrever sobre isto, é muito difícil para mim. Não é por o tema ser difícil, mas eu acho que ia perder tipo semanas a escrever. Então eu decidi fazer um vídeo para vos falar um bocadinho do tema da ansiedade, como é que isto se manifestou em mim e como é que eu resolvi, por assim dizer, esta questão. Então, eu era uma pessoa socialmente muito ativa, eu saía praticamente todas as noites, tinha um grupo de amigos muito porreiro, ou seja, nunca fui de me isolar, nem de não querer sair ou de fazer alguma coisa. E nem nunca fui uma pessoa que estivesse sozinha, ou seja, sempre tive um ótimo grupo de amigos, um ótimo escape, não havia nada errado ou nada que indiciasse que isto me ia acontecer. E basicamente, de um momento para o outro, eu comecei a sentir-me muito mal fisicamente quando ia sair à noite, quando andava de carro, quando estava no trânsito, eu sentia-me muito agoniada, com imensas dores de estômago, era mesmo muito desconfortável e basicamente aquilo que eu acabei por fazer foi por isolar-me, ou seja, era mais fácil não sair e não confrontar-me com essas situações, não é? Com esse desconforto e ficar em casa. Aquilo que acabou por acontecer foi quase uma espiral em que eu deixava de sair para não ter aquelas sensações continuavam a existir e depois ficava triste por não sair e por não fazer a minha vida normalmente. Eu não sei como é que isto escalou para uma coisa tão grande, mas a verdade é que eu basicamente deixei de comer para não ter aquele mal-estar físico. Eu achava que talvez se eu não comesse não ia ficar mal disposta porque não ia ter nada no estômago. E eu estou mesmo a resumir muito, não é? Isto aqui foi um processo bastante longo, mas é para vocês perceberem como é que às vezes pequenas coisas se podem transformar numa coisa tão grande. Eu estava bastante magra e bastante abaixo do meu peso normal, eu estava a pesar cerca de 41 quilos, o que é muito abaixo para a minha estatura e para a minha constituição física normal. E isso foi um grande sinal de alarme para os meus pais, que, coitados, sofreram imenso com isto tudo, não é? Porque é muito difícil ver um filho nosso doente e não perceber o que é que se pode fazer. E eu comecei a ficar cada vez mais deprimida. Eu lembro-me perfeitamente da minha mãe me ligar todos os dias, eu morava sozinha, e eu estar sempre na cama, sempre deitada, e a minha mãe tentar perceber o que é que podia fazer e tentar animar-me, e a única coisa que eu fazia era chorar e estar na cama, porque cada vez mais era tudo mais confuso, cada vez mais tudo era difícil, e o pior de tudo, eu acho, foi aquele momento em que eu, neste momento, tenho distanciamento para falar sobre isto à vontade, mas em que eu decidi e assumi que a minha vida ia ser assim. Ou seja, a minha vida não ia ser melhor nem diferente, a minha vida ia ser aquilo e eu ia aprender a viver com isso. Mas, obviamente, que há coisas com as quais nós podemos aprender e que são positivas, não é? Uma pessoa que se manda constantemente para baixo, que tem comportamentos negligentes, como deixar de se alimentar ou ficar sempre em casa, e eu trabalhava na altura, portanto a única coisa que eu fazia era sair para trabalhar e depois voltava para casa, não é nada positivo. A dada altura, eu fui de viagem com os meus pais, fomos para o Brasil visitar a nossa família. E os meus pais aí passaram uma grande temporada comigo, não é? Porque eles estavam comigo normalmente, mas tipo 2 horas para jantar, ou um fim de semana, e nunca 10 dias, como aconteceu. E a minha mãe veio devastada, e antes mesmo de ela voltar para Portugal, eu voltei primeiro que eles, lá está, quis voltar primeiro. A minha mãe decidiu pedir ajuda a uma amiga, pedir o contacto de uma psiquiatra e marcar-me uma consulta. Eu fui à consulta completamente contrariada, ou seja, eu achava que não tinha problema nenhum, que a psiquiatra não me ia resolver problema nenhum e que estava tudo bem, ou seja, eu já estava a viver com aquilo como uma coisa extremamente normal, e o sofrimento que existia era um sofrimento que eu aceitava como parte da minha vida. O que é ridículo, atenção, se alguém estiver a passar por isto, isto não deve acontecer, ok? O sofrimento do dia-a-dia, de acontecer alguma coisa menos boa, acontece uma coisa má e nós sofremos, é normal, faz parte da vida. Agora, um sofrimento e uma agonia constantes, uma sensação de insegurança, de instabilidade, de mal-estar, não são forma de estar na vida de maneira nenhuma, ok? É suposto que as coisas passem. Então eu fui a essa consulta, não é, com a psiquiatra completamente contrariada, e depois dela conversar comigo, ela disse-me: Ana, temos aqui 2 opções, ou sais daqui para um internamento, eu não posso, enquanto médica, permitir que tu saias daqui sem uma solução, não é? Ou vais ser internada ou comprometes-te a fazer esta medicação que eu te vou indicar. E na altura, para mim, aquilo fez-me tudo muita confusão, mas ao mesmo tempo eu queria sair daquele ciclo que estava a ser muito doloroso para mim. E eu assenti a tomar os comprimidos. E
eu tomei uma série de antidepressivos, eu tomava mais de 10 comprimidos por dia. A psiquiatra fazia uma espécie de psicoterapia comigo, ou seja, eu ia lá todas as semanas ou de 15 em 15 dias para conversar, ajustar a medicação e perceber como é que eu me sentia. E de facto eu senti algumas melhorias, ou seja, eu tinha aquele penso rápido, que é aquilo que eu considero que foi aquela medicação para mim, que me ajudou a ir normalmente ganhando confiança para fazer outras coisas para além de trabalhar, ou seja, eu conseguia fazer uma viagem, conseguia andar de carro, havia dias em que não conseguia, mas se me sentia mal tomava a medicação e ia gerindo ali as coisas, ia jogando comigo própria e percebendo como é que as coisas podiam evoluir. Portanto, para quem me pergunta como é que eu resolvi a situação na altura, foi com consultas de psiquiatria e foi com muita medicação. Se eu me arrependo de ter tomado a medicação, às vezes sim. Eu não sei se havia outro caminho, mas eu não vos digo para não tomarem medicação. Eu engordei imenso, eu engordei quase 40 quilos, eu passei de pesar 40 quilos para pesar quase 80 e a minha memória ficou completamente arruinada, ou seja, eu tenho mesmo uma memória muito má, eu não consigo decorar coisas muito simples e muito básicas e eu associo isso à toma dos comprimidos, ou pelo menos à quantidade absurda de comprimidos que eu tomei. Se os comprimidos me salvaram a vida, sem dúvida, e se eu prefiro ter peso a mais e estar aqui, estar de bem com a vida e ter uma filha incrível e que as coisas aconteçam e que eu tenha motivação e que viaje e que consiga andar de carro, sem dúvida. Ou seja, eu acho que pondo as coisas numa balança, ainda bem que eu tomei a medicação, ainda bem que eu passei por aquelas consultas, ainda bem que as coisas correram bem comigo. Há outra situação de que eu me costumo lembrar e costumo contar esta história várias vezes e que tem a ver com as doenças psicossomáticas e eu desenvolvi uma. Eu tinha muitas infecções urinárias, eu tinha infecções urinárias todas as semanas, fiz os exames mais dolorosos que vocês possam imaginar. Fui seguida por vários médicos de várias especialidades que fizeram todo o tipo de análises e nunca conseguiram perceber qual era a origem das minhas infecções urinárias, que depois percebi eram psicossomáticas, ou seja, eram desenvolvidas pelo meu cérebro, eram desenvolvidas e o nosso corpo é assim. E no meu caso foi uma infecção urinária e no vosso caso pode ser N outras coisas, ou seja, eu tomei antibióticos de forma recorrente, como a única forma de resolver uma possível infecção gravíssima nos meus rins, que nunca resolveram nada, ou seja, não havia nenhuma bactéria para matar, eu tinha todos os sintomas, eu perdia sangue, eu não conseguia andar, eu tinha muito desconforto e na verdade não tinha nada, não tinha nenhuma bactéria que tivesse a provocar aquela situação, era uma coisa do cérebro. Isto aqui para vocês também perceberem algumas coisas que podem acontecer convosco. Eu não estou a dizer que é isto, ok? Eu estou só a tentar acalmar-vos e para perceberem que às vezes uma coisa tão simples se desmancha em N outras coisas. Eu fiquei com uma depressão muito grave na altura, tinha ataques de pânico, tinha ataques de ansiedade. Uma coisa que vocês me perguntam é como é que eu sabia que tinha esses ataques. Eu não sei, não é? Basicamente eu sentia muito desconforto, um aceleramento muito grande, sentia-me sempre incomodada, sentia-me sempre desconfortável e associava uma coisa à outra. Eu deixei de tomar os medicamentos por mim, de um momento para o outro, quando me senti que basicamente a minha vida estava a parar, eu sentia que não estava a viver, estava só a sobreviver e sentia que estava sempre adormecida e eu já tinha ganho uma série de competências, eu fiz esta medicação eu acho que cerca de 2 anos. E eu já tinha conseguido ganhar algumas liberdades, eu já me sentia capaz de fazer algumas coisas e então eu decidi deixar de fazer a medicação. Isto não se deve fazer, ok? Comigo isto correu bem. Eu acho que, e é óbvio que tem que haver um desmame da medicação, porque estamos a falar com transmissores neurológicos, neurotransmissores, não é? E é muito complicado interromper estes ciclos abruptamente. Eu fiz isso e felizmente comigo correu bem, podia ter corrido muito mal, ou seja, podia ter tido uma recaída gigante. Acontece que lá está, eu fui procurando outros mecanismos, eu comecei a fazer yoga com mais frequência, comecei a procurar outras coisas mais alternativas e quando eu digo alternativas eram pura e simplesmente ir testando os meus limites, eu não estou a falar tipo de terapias alternativas. Que também são viáveis, por exemplo, eu acho que a acupuntura que eu acabei por fazer depois no final do processo e que fiz até há bem pouco tempo, são um grande aliado para combater a ansiedade. Há alguns chás e mesinhas caseiras que nós podemos utilizar e que basicamente vão, de uma certa forma, tornar-se um ritual e vão baixar-nos naturalmente e vão nos fazer ser mais centrados. E uma ferramenta que eu uso muito hoje em dia, porque há momentos em que eu me sinto ansiosa, há momentos em que eu sinto que tudo vai voltar a acontecer e eu tento me centrar no mindfulness e no aqui e no agora. Eu penso, mas eu estou aqui agora e está tudo bem, tipo, eu estou a andar de carro e está tudo bem. Ou
quando começo a pensar muito no futuro, ou quando começo a pensar no passado e fico triste, ou quando começo a ficar muito ansiosa com uma coisa que ainda não aconteceu, eu penso, bolas, mas tu estás em casa, em segurança, no sofá, está tudo bem. E então eu tento me puxar sempre para o momento presente, para perder esse desfoque que é muito próprio dos ansiosos. Mas isto é uma coisa que eu não vos vou dizer, façam isto e vai resultar. Não, é muito difícil, isto é um processo muito longo. E é normal, por exemplo, eu quando tentei meditar, e ainda estava doente, ainda não tinha começado a fazer as consultas, a primeira vez que fiz meditação foi horrível, porque a minha mente estava tão em caos que aquilo para mim ainda era pior, e era um retrocesso em vez de ser um avanço. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer não faz sentido absolutamente nenhum para quem nunca experienciou nada disto, e a incompreensão das outras pessoas é um dos maiores obstáculos que uma pessoa com síndrome de ansiedade tem que lidar. Eu sei que isso é muito difícil, por exemplo, para os meus pais, que tentaram ser compreensivos, mas foi muito, muito difícil. E então para as pessoas que não sabiam o que é que estava a passar, era ridículo, não é? Porque é que eu de repente não queria sair, porque é que eu de repente não saía de casa, porque é que eu não queria fazer isto, porque é que eu dizia que as coisas me doíam, ou porque é que tudo era um sofrimento, quando estava tudo bem, eu tinha uma vida ótima e não havia motivo algum para sentir isto. E eu tenho sempre um episódio na minha cabeça que não foi comigo, mas, por exemplo, um amigo sabia que eu tinha passado por isto e ele também tinha muitas crises de pânico e de ansiedade. E uma vez, numa estrada muito movimentada de Lisboa, ele estava a conduzir e deixou de conseguir conduzir. E ele ligou-me e disse, Ana, eu não consigo conduzir, não sei o que é de fazer e só tu é que me podes ajudar, porque ele percebeu que só uma pessoa que já tivesse passado por aquilo é que o podia ajudar. E efetivamente eu parei tudo o que estava a fazer, meti-me num táxi e fui buscá-lo no carro dele e viemos embora para casa. Mas de facto eu acho que a incompreensão das outras pessoas também é um grande obstáculo, portanto se felizmente no vosso caso não se passa nada disto, mas se vivem com alguém que tem isto, tentem compreender, não facilitem a vida da outra pessoa, eu acho que não é importante não facilitar, é importante desafiar a outra pessoa, mas também é muito importante compreendermos uns aos outros e tentarmos apaziguar aqui a dor uns dos outros, porque isto é mesmo complicado e não é visível. Quando se parte um braço, quando se parte uma perna, toda a gente vê e percebe-se. Quando são doenças do foro neurológico, e no meu caso não foram motivadas por nada, portanto foram endógenas e não exógenas, não foi uma perda, não foi nenhuma situação traumática que tenha acontecido na minha vida que provocou isto. É mais difícil de explicar e de compreender. Felizmente hoje sinto-me mesmo muito, muito bem. A ansiedade faz parte do dia-a-dia de toda a gente, por um motivo ou por outro, e eu acho que há vários mecanismos que podemos utilizar para melhorar isto. Espero que este vídeo vos tenha ajudado e deixem algum comentário ou enviem mensagem naquilo que eu puder ajudar. Estou aqui. Obrigada.